Fala nação, tudo na paz? Eu sei que não tá tudo tão na paz assim, mas a gente sempre torce por dias melhores. Hoje eu vou trazer aqui a análise tática de Vitória e Náutico, que seria ontem, mas como teve a demissão de Rodrigo e o anúncio de Ramon Menezes como nosso treinador, eu não tive como fazer. Além disso, eu vou trazer também algumas notícias, então nesse vídeo vocês vão ver alguns frames separados por Paulo Roberto, que ajuda demais aqui no Coluna SC Vitória, e o vídeo do gol do Náutico separado por Júnior, do SCV Stats, pra gente entender o que foi que aconteceu. Antes de mais nada, como sempre, eu já quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação e considerar virar membro do canal, porque a partir de R$ 2,99 você já tem acesso à Liga do Cartola exclusiva aqui do Canto Rubro Negro. Inclusive, alguns membros não colocaram o nome do time na aba comunidade para que eu possa adicionar a liga. Então, se você é membro, tá assistindo e ainda não faz parte da liga, procura a aba comunidade aqui do canal que você vai ver que tem uma postagem para que vocês possam colocar o nome do time de vocês. E além disso, conversando com o Júnior e com o Paulo Roberto, a ideia é trazer um vídeo falando sobre o sistema de jogo de Ramon. Inclusive, esse vídeo pode sair amanhã ou pode ser falado por eles na live do pré-jogo. A gente ainda está organizando. Eu acredito que na live do pré-jogo é melhor porque eles podem falar, já que o conteúdo vai ser feito por eles. Mas a gente vai ter de fato essa análise aqui no canal. Lembrando que esse vídeo está saindo primeiro para os membros a partir do plano Leão da Barra. Então quem é membro do Leão da Barra em diante já está vendo esse vídeo. Agora são 4 horas da tarde, eu vou editar rapidinho e já vou soltar para eles. Para o público geral vai sair 8 da noite. Então se você tem condição de se tornar membro para ajudar o canal, dá uma olhada nos planos para ver o que cabe no seu bolso. Você continua ajudando o Canto Rubro Negro e ainda tem vários benefícios. Eu sou Leonardo Santiago e você vai acompanhar agora a análise tática de Vitória e Náutico e depois algumas notícias importantes do Vitória. Bom, vamos lá. O primeiro frame é de Paulo Roberto, ele trouxe 7 frames aqui e a gente vai falar sobre eles. A saída de 3 voltou a ser feita no Vitória, coisa que não estava sendo tão feita assim contra o Guarani e contra o Inter na primeira partida, mas voltou a ser feito com o Rodrigo. Inclusive, eu já posso adiantar que Ramon gosta muito de jogar assim também, mas aí é só um pequeno spoiler para o vídeo que de fato vai sair ou para análise do sistema de Ramon no pré-jogo. Aí a gente vai, como eu falei, resolver ainda como vai ser feito, mas eu já posso soltar esse pequeno spoiler para vocês. De acordo com o Paulo Roberto, o Náutico sobe as linhas e pressiona a Vitória na saída. Fernando Neto recua para fazer essa saída de 3, ele é o volante que recua, e a gente viu muito o Náutico pressionando no campo de ataque e realmente isso aconteceu com muita frequência no primeiro tempo, sendo que o Vitória chegou bem numa jogada de construção que Roberto acaba batendo para fora, conseguindo sair bem nessa pressão. Nesse segundo frame, a gente pode observar que o Wallace está construindo pela esquerda, coisa que foi feita durante todo o ano, no campo ofensivo. 4 jogadores como opção, o Paulo ressaltou aqui que é uma opção difícil de um passe um pouco mais vertical, embora tenha 4, o possível passe é complicado pelo fechamento da linha, coisa que o Náutico realmente fez bem, e a melhor opção acaba sendo jogar para o lado, que é voltar a bola para Soares, que se você observar no frame tá até pedindo a bola, porque ele tá realmente sozinho. Náutico que marcou muito bem em muitos momentos da partida de fato. Em mais um frame que Paulo trouxe, a gente pode ver mais uma vez a saída de 3, dessa vez quem faz a saída de 3 é Bispo. Paulo ressaltou, Vitória com a saída de 3, o Wallace, Bispo e Marcelo, e com superioridade numérica de 3 contra 2 criada na saída de bola. Afinal de contas, um dos principais motivos pelos quais os times fazem saída de 3 é justamente para ter essa superioridade numérica e conseguir fazer essa transição de uma forma que não sofra tanto assim. Vocês podem observar também que David e Soares se apresentam por dentro para o passe vertical. David, que inclusive quando toca a bola para Roberto, ele está por dentro, Roberto está aberto. Para mim, David errou um pouquinho naquele passe, era um passe um pouco mais por dentro, ele acabou abrindo demais e Roberto acaba batendo para fora. Um gol que a gente fez assim foi contra o Conquista, então se David dá o passe um pouco mais fechado, certamente Roberto teria um ângulo muito parecido para fazer o gol, como teve naquele gol contra o Vitória da Conquista, muito parecidos os lances inclusive. No quarto frame de destaque de Paulo, inclusive isso foi tudo no primeiro tempo, tá? Ele ressalta que dessa vez o Vitória subiu para pressionar com 6 atletas, ainda com predominância na zona da bola, afinal de contas o Vitória sempre marcou por zona, e demos agora também a presença de Bispo nessa pressão para tentar fazer com que o Náutico não saia. É claro que em alguns momentos o Náutico saiu e acabou pegando um espaço entre as linhas do Vitória, mas nesse caso específico não é nem tanto um problema de transição, porque o time realmente subiu para pressionar, e quando você sobe para pressionar em bloco, coisa que a gente vinha reclamando que não vinha sendo feita, quando o Vitória subiu dessa vez realmente em bloco, dificultou o Náutico, mas em algum momento o Náutico consegue de fato sair e consegue achar esse espaço, mas aí não é tanto problema assim da transição defensiva, porque pelo menos dessa vez não eram só os volantes que estavam subindo para pressionar, o time subiu em bloco para pressionar, e isso foi até algo positivo. Chega em bolê aqui a fala. No quinto frame, mais uma vez no primeiro tempo, com 22 minutos, Paulo ressalta que o Vitória fez um balanço
balanço de pressão para o lado direito do ataque. Samuel, Soares, Guilherme, David e Fernando Neto sobem para pressionar. Mas o que é esse balanço? Como o próprio nome já diz, o time balança para o lado e com isso ele tenta fazer com que o outro time não consiga sair pelo lado que o Vitória está marcando. É esse balanço para o lado direito. A galera costuma dizer que o time está torto para o lado direito. Eu não gosto de falar isso porque dá uma ideia de desorganização e não necessariamente significa desorganização. Nesse caso aqui, o Vitória está muito bem organizado, mas está, entre muitas aspas, torto para o lado direito e nessa bola, se eu não me engano, o Náutico não consegue sair, o Vitória recupera a posse de bola. Ainda no primeiro tempo, mais uma vez o Vitória com a saída de 3, mas dessa vez o posicionamento dos meias variou. Dessa vez quem está por dentro é Soares e Fernando Neto. David está um pouco mais avançado e vocês percebem que essa troca de posição existe, ou pelo menos existia há muito tempo, coisa que o Ramon também gosta de fazer. E aí mais um pequeno spoiler para vocês, tá? Se você reclama que o Vitória joga com 2 jogadores abertos e acha que vai mudar de treinador e vai resolver isso, me desculpa te decepcionar, mas eu falo isso aqui há muito tempo, não vai, porque é o modelo do clube, então você tem que reclamar lá em cima. É uma coisa que eu falo, ó, desde a época de pivete. No último frame que Paulo traz, agora com 4 minutos do segundo tempo, ele ressalta que é o mesmo lance. O Náutico vem fechando as linhas de passe e mais uma vez, como o Bolota era a melhor opção no outro frame que a gente passou, Fernando Neto também é a melhor opção agora pelo lado. Isso significa que o Náutico continua fechando bem as linhas e estudou bem o Vitória. O portador da bola até tem alguns atletas à frente dele como opção de passe, mas o Náutico acabou fechando bem e o melhor a se fazer de fato seria voltar a bola para Fernando Neto. E agora a gente vai dar uma analisada no gol do Náutico. O Júnior do ECV Stats, que ajuda demais aqui no canal, enviou essa análise, ele já fez as considerações dentro do vídeo e eu vou falando em cima delas. O que eu posso adiantar para vocês é que tem um atleta que para de acompanhar na marcação, um atleta que eu pego muito no pé aqui no canal, muitos falam que é birra, muitos falam que é exagero, mas nada melhor do que um vídeo pós-jogo com a cabeça um pouco mais fria para deixar claro para todo mundo por que eu pego no pé desse cidadão. Mas vamos lá, vou dar o play aqui pra gente ver. Na saída do Náutico, vocês vão ver que Hereda recebe a bola completamente livre na direita e agora é o que eu falo. Ele que recebe a bola e olha só quem está acompanhando o autor do gol. Sim, vou até voltar aqui, ó. Vou voltar o lance um pouquinho para vocês verem que eu não estou pegando no pé. Fernando Neto está acompanhando o avanço de Jean Carlos, certo? E a gente vê que Eric está, de certa forma, com 2 marcadores, tem um pouco mais de dificuldade na jogada. Mas vamos dar prosseguimento. E aí Eric consegue o passe para Matheus, que recebe entre 4 jogadores do Vitória, o que é uma questão aqui coletiva, não é uma questão individual, e também tem o mérito de Eric de achar esse espaço quando ele estava marcado por 2, então assim, tem um pouco de cada aí. E agora continuando o que a gente estava falando, Eric recebe a bola de volta, e aí finge que vai virar o jogo, é questão individual, tá galera? E aí o atleta que estava acompanhando o Jean Carlos já não está mais e Jean Carlos recebe sozinho. David volta na recomposição, perceba que David está correto na recomposição, Bispo está por dentro e Fernando Neto não está nem em um lugar nem em outro. Eu quero saber de vocês se o posicionamento realmente está certo, se eu que pego no pé, vocês podem falar nos comentários, ou se ele realmente errou. Como o Júnior trouxe aqui, Jean Carlos vai receber livre e tem a liberdade para tomar a decisão. É importante trazer isso daqui porque eu imagino que se você está marcando, você tem que ir até o fim, e nas transmissões a gente ouve muito o Rodrigo falar isso, vai até o fim, vai até o fim. Tudo bem que teve uma questão individual de Eric aí muito forte, que conseguiu achar esses espaços, que foi na individualidade, no 1 contra 1, ele tira a bola de Bispo, até faz um corte para a direita, enfim, tem a individualidade. Tem uma galera que fala que é birra, mas eu sinceramente não vejo como birra depois de ver esse gol sofrido. É claro que tem uma série de questões, além, claro, de Wallace não conseguir tirar a bola e de Lucas Arcanjo ficar esperando demais. Eu acho que o menos culpado aí foi o Lucas Arcanjo. Mas, pô, acompanha o cara na marcação, bicho, assim é complicado, sabe? Bom, e agora eu vou trazer algumas notícias com relação à partida de quinta contra o Internacional. A primeira delas é que o Bahia Notícia divulgou os relacionados e Ronaldo não joga essa partida. Eu vou colocar na tela aqui pra gente. De acordo com o Bahia Notícias, esses são os relacionados: os goleiros Lucas Arcanjo e Cabral, Roberto e Raul Prata nas laterais, ou seja, em tese a gente viaja sem lateral direito e sem lateral esquerdo na reserva. Na zaga, Marcelo Alves, Matheus Moraes, Wallace e João Vitor. Volantes, Pablo Siles, Cedric, por isso que eu falei em tese, porque Cedric, se algo der errado, pode fazer a lateral direita. Gabriel Bispo e João Pedro. Os meias, Bolota, Eduardo e Fernando Neto. E os atacantes, Kaique Souza, Ednei, Guilherme Santos, Samuel, Catatives, David e Samuel Granada. Eu ainda estou esperando confirmação, mas o que eu ouvi falar de mais de uma fonte é que amanhã vai ter mudança no meio de campo e principalmente no ataque, de uma forma que a gente até ainda não jogou esse ano, mas como eu falei, eu vou esperar confirmar para dar a informação completa
completa para vocês. Eu já passei a informação no grupo Canto da Resenha para os membros e falei, pode ser que seja isso, mas eu tô esperando ainda para confirmar e vou esperar confirmar para passar para todo mundo. Mas a gente provavelmente vai ter mudança tanto no meio de campo quanto no ataque. No ataque principalmente uma coisa que ainda não foi testada, mas enfim, deixa a galera especular aí nos comentários. Uma outra notícia, de acordo com o Bahia Notícias, é que Vinícius Rovariz é contratado para ser auxiliar técnico do Vitória Sub-20 e Sub-23. A gente sabe que tem um campeonato de transição e muito provavelmente ele foi contratado para isso. Eu vou ler um pouco da matéria, que é de Glauber. Ele fala: o Vitória tem reforço na comissão técnica das equipes Sub-20 e Sub-23. Minha imagem tá atrapalhando um pouquinho aqui, deixa eu diminuir. Pronto, agora vocês estão vendo bem. Trata-se de Vinícius Rovariz, contratado como novo auxiliar técnico dos times. Vinícius estava na equipe Sub-17 da Ferroviária, que tem um projeto interessante em São Paulo, e exercia a função de treinador. Ele é bacharel em Ciências do Esporte pela Unicamp e possui a licença B da CBF. A estreia dele vai ser no confronto contra a Sardinha, quinta-feira, no caso amanhã, às 3 da tarde em Pituacives, pela primeira rodada do Brasileirão de Aspirantes Sub-23, e o time é dirigido por Paulo Isidoro. A gente torce, claro, que ele vá bem, porque o sucesso dele significa o sucesso do Vitória. Uma outra notícia agora do Arena Rubro-Negra é que a reforma no campo de grama sintética da Toca do Leão foi concluída e o investimento para a manutenção foi de R$100 mil. De acordo com a matéria, as obras foram concluídas e foi a primeira intervenção nesse campo sintético desde que ele foi inaugurado. O investimento foi de R$100 mil e a empresa responsável realizou a recuperação das emendas descoladas devido à ação do tempo e a implantação do granulado de borracha para amaciar o gramado e mantê-lo em condições de uso. Para eliminar as poças nos dias de chuva, as áreas laterais do campo também foram reformuladas. De acordo até com o que Paulo Carneiro falou em áudio, o Arena está falando isso também, o gramado estava sem condições de uso pela falta de manutenção. Já está sendo utilizado, inclusive, pelas equipes da base que sempre treinaram ali e a equipe feminina que também sempre treinou ali. Eu acho importante esse investimento na estrutura, desde que, claro, a gente consiga investir na estrutura e também investir na equipe. E a última notícia do Arena Rubro-Negra é sobre a arbitragem. O árbitro é de Minas Gerais, Felipe Fernandes de Lima, vai apitar a nossa partida em Porto Alegre. Ele tem 33 anos e terá como assistentes Guilherme Dias Camilo da FIFA, Frederico Soares Vilarinho e também de Minas Gerais. Não me lembro dele apitando nem o jogo do Vitória, então a gente espera que ele não atrapalhe a gente. Então é isso, nação, esse foi mais um vídeo por aqui. Como eu falei, a gente tá analisando se vai fazer um vídeo para falar de Ramon antes da live do pré e do pós, que é amanhã, ou se na live do pré, Paulo já vai falar um pouco sobre isso e acredito que Júnior também, caso, claro, eles possam. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação e ajudar o Canto Rubro Negro. Tamo junto, um abraço.